Boa noite, Giovana. Boa noite, Fernando. Tudo em paz? Tudo em paz, Tudo graças a Deus. Tranquilo? Eu não sei. Essa primeira live aqui da nossa diocese não podia ser com outras pessoas que não fosse a Giovana Daut, a minha parceira de todos os tempos, né, desde o começo. Giovana, vamos ver o que tu disse no teu lema? Quem ouve as minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Pois tudo podemos naquele que nos fortalece. Eis, amigos, o lema que embalou o sexto cenáculo de Maria da área de Montenegro. Chamarei o Senhor. Quem ouve as minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, pois tudo posso naquele que me fortalece. Maria, seja muito bem-vinda à live mais uma vez, uma alegria imensa estar contigo. Nosso braço direito, nossa mão, nosso braço esquerdo, perna, cabeça, tudo no teu silêncio, sempre fazendo o teu trabalho de perseverança total, de participação sempre. Começo a minha live te agradecendo, te parabenizando, rendendo a minha homenagem a ti, né, que muitas vezes está ali no silêncio, quietinha, no silêncio de Maria, fazendo o teu trabalho e com muito amor e carinho. Então, conta pra gente, da onde veio a Giovana, de onde é que apareceu, o que faz da vida essa menina, qual é o teu trabalho, a tua ocupação, teus hobbies, conta pra gente um pouquinho, que eu sou todo ouvidos para te escutar. Toca, filho. Tá bom, então. Eu sou aqui de Montenegro mesmo, né? Nasci aqui no Hospital Montenegro há 47 anos atrás, dia 28 de abril de 72. Nasci aqui, mas a minha mãe na época morava em Santa Rosa. Então eu viajei um monte, né? Eu não tive uma infância em Montenegro. Eu tive uma infância em Santa Rosa, uma parte, depois a gente foi morar em São Pedro do Sul, quando a minha outra irmã nasceu, a Fabiola. Depois a gente foi morar em Laguna. Moramos em Laguna um tempo, quando o pai trocou de emprego. Aí depois fomos morar em Bituba. E de Bituba a gente foi para Rio Grande. Então ali eu passei praticamente desde a primeira série até a oitava. A minha infância toda foi praticamente ali em Rio Grande. Tinha em torno de 28 crianças em volta da minha casa ali. A gente brinca, mas o ponto de encontro era lá em casa. Né? Como o pai trabalhava durante o dia e não deixava o carro em casa, então a gente fazia as brincadeiras tudo ali na garagem mesmo, né? E a mãe sempre dizia, terminou o brinquedo? Guarda tudo, senão não tem brincadeira amanhã, né? Então a gente ia, a rua era calma, assim, tranquila, porque tinha um canteiro e as ruas mais movimentadas, né? Eram as ruas paralelas à nossa, porque ali não tinha asfalto, então os carros não gostavam de passar os paralelepípedos, né? Então a gente brincava na rua, brincava no canteiro, é uma maravilha, né? Eu não vou te dizer assim que a minha infância foi ótima. Foi muito legal aquele período ali que a gente viveu ali em Rio Grande, né? Foi em torno de 8 anos em Rio Grande. No período nós estávamos morando lá, nasceu a Karina, nasceu as 3 aqui do Hospital Montenegro, a mãe quis ter nós 3 aqui. 3 irmãs, né? Eu sou a mais velha, depois veio a Fabiola e a Karina. Depois a gente veio para cá, o pai foi trabalhar em Porto Alegre e a gente se mudou para Montenegro. Fiz minha catequese de comunhão lá, né, numa igreja ali que tinha umas 4 quadras da minha casa, Nossa Senhora do Carmo. E depois eu vim para Montenegro, então eu tinha 14 anos, maio de 86, e ficamos um ano morando na casa do meu avô, porque a nossa casa era uma casa que era do meu bisavô. Os filhos do meu bisavô venderam para um senhor chamado Aguimar Garcia, e esse Aguimar Garcia quis vender para alguém que fosse descendente do primeiro dono. E aí o pai comprou a casa, reformou, e quando a gente veio pra cá, a casa estava alugada. Teve que ficar um ano morando na casa do meu avô. Durante a minha vida, assim, eu quis fazer balé, mas não deu muito certo. Eu até pensei em tocar violão, né? Tinha um único violão em casa, e acredita-se que a minha mãe não quis me dar outro violão, porque ela achou que eu ia ficar corcunda. Mas chegaram a ter quantos? Uns 5, 6 cachorros a gente chegou a ter. Aí, depois que eu vim pra Montenegro, então eu fiz a Crisma, em 88, o mesmo período que a Fabiola fez o primeiro CJ1 de Montenegro, foi naquele final de semana. Eu fui fazer um pouco da vontade da minha mãe, né, participar da GEMON, ali na comunidade protestante. Ela fez CJ naquele final de semana e eu fui, então, fiz no outro, né, no segundo CJ1, aliás, de Montenegro, né, que foi 89. Aliás, você foi o coordenador, né. Depois disso, em 79, eu fiz o curso. Em 90, então, eu fiz o CJ2. E quando chegou 91,
Umas pessoas que já tinham feito cenáculo diziam, mas cenáculo é legal, tu já tem idade de fazer, porque na época eu tinha 19. Me perguntaram se eu não queria fazer o cenáculo. Eu já tinha feito a ficha no pré-cenáculo. Eu passei pelo Cristiano, ele disse assim pra mim, tu não vai no pré-cenáculo? Tu vai ter agora de tarde. Era um sábado. Na época eu queria mais, era por causa de curiosidade, todo mundo falava que era bom, que era legal. E aí então eu fiz esse cenáculo, né, o 19º cenáculo de São Leopoldo, dias 10, 11 e 12 de maio, no final de semana, Dia das Mães. E no dia 10 de maio eu tinha uma prova para fazer. Tinha terminado o 2º grau e entrei para a faculdade. Até eu entrei na faculdade de fisioterapia por causa de um livro que eu li uma vez, que era Feliz Ano Velho. Um personagem ali precisava de fisioterapia para se movimentar, porque ele tinha se acidentado e ficado paraplégico, aquela coisa toda. Daí, então, aquilo me chamou muita atenção. Bom, a prova era 1h da tarde, e eu mais ou menos cronometrei o tempo para sair de lá às 3 horas da Fevale, para São Leopoldo. Só não me dei por conta que o ônibus saía às 5 e não às 4. Eu cheguei lá na rodoviária de São Leopoldo 1 hora antes. Eu cheguei lá, fiquei esperando 1 hora na rodoviária de São Leopoldo para poder depois, então, ir para Esteio, né? Que tinha um ônibus, sair atrás daquela igreja ali que tem na antiga Unicinos, né? Frente da rodoviária. E fui para o Retiro. Digo assim, ó, não é que eu não tenha gostado do Retiro, mas ele não me chamou tanta atenção. E algumas palestras me marcaram muito. Uma foi do Chiru, que ele falava sobre a fé, culto e vivência, né? Muitas coisas assim me marcaram um pouco, mas assim, ó, o que realmente fez eu participar do cenáculo, não parar mais de participar do cenáculo e vestir mesmo a camisetinha, né? Foi quando eu fui chamada para ajudar. Fui chamada para ajudar no 3º cenáculo de Montenegro. E ali realmente eu percebi que a vibe era legal. Que a coisa era boa, que a intenção do curso era boa, que a espiritualidade era boa também, que valia a pena, né, participar. Então ali realmente eu pensei, não, aqui é o meu lugar. Então a partir dali, né, desde 93, né, no 3º cenáculo de Montenegro, ali então eu comecei a perseverar mesmo, a participar mesmo do cenáculo. E de lá para cá muitas coisas aconteceram, muitas coisas se passaram, né? E uma coisa assim que me chama a atenção foi quando eu fui chamada para coordenar um curso. Que eu tinha recém-entrado, entrei no 3º para ajudar, e depois veio o 4º, o 5º e já o 6º. Vamos fazer o 5º? Ah, vamos fazer. E quando chegou no 6º cenáculo, cadê o povo? O povo não sei onde estava. Um estava no São Gabriel, o outro estava, sei lá onde que estava, o outro sumiu. Eu digo, e agora? O que a gente faz? E para tu ver que a gente é tão inteligente, né? Que na época, o que eu fiz? O meu tio trabalhava na Rádio América e eu pedi para ele botar um anúncio na rádio para chamar os senantes para a gente fazer uma reunião de montagem do curso. Eu pedi para ele, faz um anúncio aí para mim, porque eu tenho que chamar as pessoas, né? Na época não tinha telefone, né? Assim, celular, e eu também acho que eu não me lembro de ter tido telefone em casa. O que eu ia fazer, né? Então eu botei na rádio, vamos chamar. Chegou 2 para fazer a reunião de montagem. Eu, o PC e o Zezinho. Olha. Nós 3 estávamos ali para montar um curso. Deu certo, graças a Deus, né? Deu muito certo aquele curso. Depois da montagem, aí eu entrei em contato com o Padre Birk, daí ele disse, não, eu não vou poder estar nesse curso, não sei o quê. E na época a gente tinha como diretor espiritual o Frei Irineu, que era de Porto Alegre, e o pessoal ali de Porto Alegre, alguns de Esteio, Canoas, ali quiseram ajudar junto. Então eles nos ajudaram a montar o curso. Aí a gente foi para o curso, o Padre Birk não pôde ir, foi o Frei Irineu que foi o diretor espiritual, né, do curso, e conseguiu fazer. Graças a Deus, saiu, deu tudo certo, né, quase perdi a voz no meio do caminho, mas tudo bem. Na época a gente não tinha microfone, né, era só no grito mesmo, ainda mais querendo fazer deslocamento com canto, né, aí a gente perde a voz mesmo no meio do caminho, né, não tinha como. E o cenáculo já me deu várias alegrias, né, pessoas que diziam, isso aí não vai fazer nunca o cenáculo, e fizeram o cenáculo e estão bem, são senantes perseverantes, são senantes transformados pela fé. Tem alguns até que não estão hoje no movimento, mas a gente sabe que está em outros e estão muito bem, graças a Deus. A transformação das pessoas é muito grande. E isso é o que mais me dá alegrias, né? É a transformação das pessoas, elas se sentirem bem dentro do cenáculo, elas perseverarem dentro do curso.
Eu não sou muito de grandes palestras, né? Eu não sou pessoa de grandes palestras, eu prefiro fazer minhas coisinhas ali no escamoteado, né? Dar uma lembrancinha, dar uma mensagenzinha, arrumar um ambiente, alguma coisa assim, né? Isso que eu gosto mais de fazer. Palestras eu não sou muito de palavras, né? Tu, né? Tu já é uma profissão de palestrante, né? Eu já não sou muito fã de palestra. Uns para falar, outros para ajeitar, e assim faz parte. A gente teve grandes momentos, né, Fernando? Quero destacar uma coisa que talvez muitas pessoas não saibam, né? Lá no começo do cenáculo, quando a gente decidiu começar o retiro aqui, enfim, eu consegui estar bem presente assim, no primeiro, segundo e terceiro cenáculo. Depois, no quarto, no quinto e no sexto, eu já estava em São Gabriel, lá no Exército. E nos outros eu também já estava, mas eu tinha conseguido a liberação. E depois, por 3 cenáculos, assim, eu não consegui voltar, eu não consegui vir. E eu quero, publicamente, assim, na live, deixar registrado para todos, né, e te agradecer. Porque nessa época, justamente do quarto, do quinto e do sexto cenáculo, a Lilian, o PC, a Bíola, algumas outras pessoas que realmente não permitiram, né, que o movimento talvez até terminasse, né. Eu estava sempre à frente, assim, como até hoje, assim, puxando, mas eu estava em São Gabriel, eu não consegui vir para 3 cursos, isso foi bem triste para mim, por causa de trabalho mesmo, não podia perder meu trabalho em função disso, né. Vocês mantiveram as reuniões, às vezes com 1, 2, com 3, com 4, 5 pessoas, uma montagem, como tu disse, com 3 pessoas, em que tu foi chamar no rádio, né? Então, realmente, eu quero reconhecer, né, e te agradecer, porque talvez se tivesse terminado o cenáculo depois de 1 ano, tivesse ficado parado, sem retiros, talvez a gente não tivesse conseguido retomar, né? É bem importante esse tempo que vocês mantiveram. Isso daí, depois, já no 7º cenáculo, eu voltei de São Gabriel, já em definitivo. Aí eu disse, né, tá, Giovana, me dá para cá de novo que nós vamos tem que começar com tudo aqui. Foi realmente, mas assim, a gratidão por esse período de 3 cursos, né, 1 ano e pouco que eu não consegui vir para os retiros e vocês com dificuldades, né, como tu disse, não era a tua vibe de falar e tudo, é da tua característica, da tua personalidade, não é que alguém que fala é melhor ou pior, não, mas a gente sabe que a comunicação é necessária, né, e do teu jeito, da tua forma, tu conseguiu manter vivo e eu te agradeço muito por isso e te reconheço nesse sentido aí. Como a gente não tinha muitas pessoas, a gente tentou se unir, no caso, né, com Porto Alegre. Teve um pessoal de Canoas que tentou, como é que se diz assim, mais coordenado que nós aqui em Montenegro, apesar do curso ser de Montenegro. E a partir do 7º cenáculo, quando tu voltou, lá vem o tenente querendo comandar, né? E claro que para uma pessoa que tem administração de empresas é muito mais, tem uma visão mais ampla da coisa, né? Consegue ver onde estão os defeitos para botar para fora as qualidades das pessoas, né? Então, realmente, aquilo ali foi muito bom, muito legal, e depois quando a gente começou também a fazer os dirigentes aqui, né? Nós, como na nossa turma fazer, nossa turma coordenar e ajeitar as coisas com a nossa maneira de ser, com as nossas características, né? Ficou muito melhor. Foi um tempinho meio complicado, meio difícil, mas a gente, graças a Deus, passou por tudo isso, né? E hoje o grupo está muito bem. Eu vou ter que contar. Eu nunca vou me esquecer da primeira vez que a gente conseguiu um microfone e uma caixa de som. Eu nunca vou me esquecer daquilo. Jesus Cristo. Nós lá, mais pobre que rádio de igreja, com dinheiro contadinho para comprar a dita cuxa da caixa de som, que até hoje não existe mais, né, porque ela se desmanchou, coitada. E o microfone, e a gente foi lá para Porto Alegre, na Multissom, com dinheiro contado. Chegamos lá, pichinchamos pro cara, ó, temos tanto. Tem que ser, né, tem esse valor, porque mais que isso não tem como dar. Não, tá, vamos lá aqui, a caixinha boa, tu disse que estava boa, o microfone bom, tá, vamos levar. Muito bem. A gente põe o pé para fora da loja, aquele pé d'água. Eu digo, gente, como é que vão levar isso agora para a rodoviária? Porque nenhum dos dois tinha carro, né? Tô uns pés rapados, não tinha carro, e nem dinheiro para um táxi. Eu disse, agora o que nós vamos fazer? Aí tu disse, não, vamos botar dentro da sacola aqui, né? Dar um jeito e vamos indo. Tá, daqui a pouco começou a mainar um pouco a chuva, e daqui a pouco tu começou a pular na rua. Com aquela caixa de som. Eu tenho uma caixa de som, dizia ele. Eu nunca vou me esquecer daquela. Gente do céu, parecia uma criança com um doce na mão. Mas olha, mas também nos salvou, né? Salvou a gente de perder a voz no meio do curso, de
tem que estar comprando 10 caixas de pastilha Valda, e por aí vai. Mas muito legal, assim, olha, grandes momentos a gente teve dentro desse cenáculo, né? Muito bom. Hoje, né, Giovana, quando a gente vê as pessoas que fazem tanta dificuldade para ir no encontro, para tudo, a gente realmente lembra desse dia em que a gente saiu de Montenegro a Porto Alegre. Por que ia a Porto Alegre? Porque era sempre um pouquinho mais barato, então era uma diferença de preço. Acho que esse é o maior momento que a gente tem na caminhada do cenáculo, né? Acho que é um dos momentos mais históricos, quando eu e tu fomos a Porto Alegre, daí tu vinha com o pedestal e o microfone na mão, e eu vinha com a caixa de som. Eu vinha com a caixa. E aquilo realmente era a nossa salvação, porque a gente ia poder parar de gritar para fazer um retiro. Exato. E era todo o dinheiro que a gente tinha conseguido, de alguma forma, e logicamente depois tu estava também muito presente, né? A gente, em 1995, criou a camiseta, a primeira camiseta, né? Um desenho da Fabíola, da tua irmã, que também a gente foi a São Leopoldo para começar as coisas, e assim, ó, a partir dali a gente conseguiu fazer uma camiseta, e começou a vender uma camisetinha, começou a fazer um casaquinho, e isso, aí começamos a conseguir fazer melhor as contas, para sobrar um pouquinho. Tudo isso a gente já falou, né? E às vezes as pessoas, qualquer coisinha, qualquer dificuldade, desistem, né? Acho que foi no dirigente pro 8º, né, cenáculo, e a gente teve essa proposta de fazer essa camiseta e tal. Aí até a Fabíola trouxe diversas camisetas, diversas cores, para ver que cor a gente queria. E a melhorzinha delas era realmente a azul, né? Porque ela não era transparente. E aí até a Maria era para ser grande, né? Bem grandona, assim, era para ser grande a Maria lá. Ah, não, vou fazer a grandona assim, vou lá de Maria, leva-me, não sei o que. A Maria é simples, por isso que ela ficou desse tamanho. Por isso que ela ficou pequenininha, porque ela tá ali no silêncio, ela é simples, uma pessoa simples. Não precisa ser um estradalhaço tamanho do bonde. No fim deu certo. E realmente ali foi um divisor de águas, né, como se diz, né? A partir do 8º cenáculo foi um divisor de águas, onde realmente a proposta começou a dar certo. As pessoas começaram a querer participar. Eu vejo assim que realmente o cenáculo transforma a vida das pessoas. Na verdade, a gente conseguiu fazer várias coisas, né, nessa época dos anos 90. Claro, como eu digo, eu vinha de uma faculdade de administração de empresas, de um período de vários anos no Exército, né? O Exército, eu sempre digo, é a casa do planejamento. E aí eu cheguei e disse, não, agora vamos botar em prática isso aqui para ver se funciona. Numa mesma situação, com objetivos diferentes, mas os princípios são os mesmos, né? As grandes mudanças que a gente fez nessa época, né? Primeiro a gente passou a fazer 3 retiros por ano, já em 96. A camiseta, o Leva-me, os cursos aí que a gente passou a fazer de verão, e realmente desde 96 a gente tem 3 retiros por ano. Toda a expansão, né? Que a gente saiu de 3, 4 cidades para 8, para 15, para 20, hoje para 30, então esse trabalho é um trabalho de muitas mãos, né? Somos muitos pilares no cenáculo, mas uma das mãos assim mais importantes, né? Sujou as mãos nessa caminhada para trabalhar pelo cenáculo é tu. Então, por isso assim te agradeço mesmo de coração. E temos eu e tu uma marca, né? Que também a gente tem muito orgulho. Qual é a nossa marca? Que só eu e você, qual é? Só eu e você fizemos 24 reencontros. Só nós dois. Somente Giovana e Fernando Petri nos 24 reencontros da Diocese de Montenegro. Isso para alguns pode parecer qualquer coisa, mas para nós é realmente esse algo que nos une cada vez mais, porque a gente pode estar em todos os reencontros, desde o primeiro, que tem 69 reencontristas e 10 na equipe de trabalho, né? Primeiro reencontro em 1996, e hoje, depois de 20 e poucos anos, a gente tivemos 375 adultos no último reencontro, mais as crianças. Então, assim, é toda uma caminhada, toda uma história, e que por isso hoje foi tão bacana a gente poder trazer um pouco disso e dizer, né, Giovana, que essa caminhada continua. Tu já vai fazer agora 29 anos, né, do teu cenáculo. O ano que vem também tu já tem 30 anos de cenáculo. Essa live, de novo, para te agradecer, para te parabenizar, para dizer, né, que tu é um dos pilares dessa história toda. A gente sempre precisou ter muita força para poder superar todas as dificuldades que a gente teve, como não daria certo com José e Maria à frente do cenáculo. José, Fernando e Maria Giovana, muito boa essa. Com certeza.
O Petri sendo Petri, Giovana sendo Giovana, os dinossauros do Cenáculo. Teve até bailão no Salão Bela Vista, é verdade? E até isso nós já fomos, né? Quando o dono do salão fez o Cenáculo, a gente disse, nós queremos entrar de graça no salão e botamos 300 pessoas no Bela Vista, todo mundo de Cenáculo. 2 ônibus mais uns carros junto. Nós precisamos encerrar. Eu quero que tu possa dar tua mensagem final. Obrigado por ter vindo para a nossa live. Obrigado pela nossa amizade, pela nossa parceria, todos esses anos juntos, e que teremos muitos ainda pela frente aí. Eu e tu somos um exemplo de que é possível viver, ser amigo, ser feliz e trabalhar junto, nem sempre tendo as ideias da mesma forma. Eu acho que a gente é um exemplo de perseverança também na nossa amizade, por tudo isso que já vivemos juntos. Então faz o teu encaminhamento e tua mensagem final. A vida das pessoas é transformada através de Maria, através de Jesus, né? Através da perseverança de cada um. A gente já passou por altos e baixos, muitas pessoas hoje infelizmente não estão mais conosco, né? Gostaria que tivesse, mas infelizmente não estão mais. Mas um momento assim que eu digo que marcou muito a minha vida e que ali realmente eu tive a certeza absoluta que eu estava no lugar certo, foi num reencontro. Eu estava cantando uma música lá na frente e quando eu estava cantando esse pedaço da música, uma janela se abre do nada, não tinha vento, não tinha nada naquele dia e a janela se abriu e eu gelei e olhei para trás, estava um vindo de Jesus Cristo entrando pela porta dentro. É isso mesmo que eu tenho que fazer, eu tenho que estar aqui, eu tenho que estar vivendo momentos como esse, eu tenho que estar perto dessas pessoas, eu não posso estar longe das pessoas. E graças a Deus a minha profissão hoje me dá esse suporte, me dá essa vantagem, vamos dizer assim, de participar dos encontros, de não faltar, de poder estar sempre presente nos domingos, poder estar presente nos encontros, nos cursos, quando é possível, né? Então, assim, eu digo que eu dou graças a Deus e muita gratidão a Deus por causa disso, né? Porque isso realmente me ajuda muito e me dá forças cada vez mais para prosseguir, para perseverar, para estar sempre junto do povo, né? Sempre estar presente. Se a gente construir a casa sobre a rocha, a gente consegue ter firmeza, consegue vir as tempestades, a gente fica de pé e a gente fica firme na perseverança, né? E tudo mais. Obrigado de coração, uma alegria estar contigo nessa live. Obrigado pela participação, obrigado pela presença. Um beijo para todo mundo.